Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Vamos bater um papinho sobre pintura? Pois é, estou me tornando um artista. Quer dizer, já era um artista com as orgonites, né? Já criava algumas coisas ali interessantes. E agora estou me voltando para a pintura. Mexendo bastante com tinta acrílica, que para mim é muito fácil, muito legal de fazer. Fica acessível, né? Fica barato mexer com a tinta acrílica. Fica legal a criação da cor também. Não comprei tintas prontas. Estou criando as minhas próprias cores, que nem sempre é muito bom. Às vezes seria interessante ter a corzinha pronta, né? Mas como a gente está experimentando, estou me permitindo fazer algo bem assim, bem aberto, bem amplo. Tenho usado telas, caixas de papelão. Está sendo muito interessante. Gosto muito de reciclar materiais, então ficou excelente. Não sei direito como é que eu vou fazer as molduras depois. Nem todas as peças vão ser passíveis de se colocar uma moldura, né? Tem que pensar nisso. Mas está sendo muito libertador assim para mim, porque eu tenho uma tendência a ser muito controlado, né? E faz algum tempo já, faz um bom tempo já que me vem muitos insights com cores. E cores que eu não consigo trabalhar com as orgonites. As orgonites ficam um pouco limitadas. Certas coisas que eu gostaria de fazer, a resina não permite, pelo processo de cura, por vários detalhes da resina, né? Então, vou buscar na pintura uma forma de dar vazão a essa criatividade, de dar vazão a essa necessidade que está surgindo de mexer mais com as tintas, com as cores, né? Com a textura. Tinta acrílica, a gente pode usar massa corrida acrílica para misturar com ela, então dá para se conseguir relevos e texturas diferentes, o que expande bastante as possibilidades, né? A tinta óleo você pode pintar e depois pode voltar a ela, então também tem algumas experiências que eu gostaria de fazer ainda. Estou indo devagarzinho, como bom virginiano, um passo depois do outro, bem lento, tá? Às vezes até lento demais. Mas por enquanto está legal, estou gostando. Tem algumas dificuldades ainda, né? O clima aqui em Blumenau, nessa época, a nossa região aqui é muito úmido e isso afeta o papelão. Já comprei umas telas para poder trabalhar com a tela, mas ainda estou meio cheio de dedos de partir para a tela. Aquela coisa, né? E se eu fizer e não fica bom, eu vou perder uma tela dessa? Estou lendo, pesquisando, de repente vou comprar tecido e eu mesmo vou produzir as minhas próprias telas. É uma possibilidade. Barateia bastante, né? E te dá uma possibilidade de tamanho, assim, que sou eu que vou definir o tamanho da peça, da obra que eu vou fazer. Então é um trabalhar chakra laríngeo, certo? É um chakra laríngeo, é uma expressão da gente, né? Não se expressa só falando. Então a criatividade está muito ligada também com o chakra umbilical, está muito ligada também com o chakra do plexo, certo? A minha expressão, a minha vontade, a minha necessidade de materializar aquilo, e a pintura traz bastante possibilidade, né? Não só a pintura, mas diversas opções dentro da parte de artes. Eu me adapto bem com a pintura, embora não seja uma pintura assim muito clássica, muito certinha, natureza morta, essas coisas. Não tenho paciência. Talvez mais adiante eu parta para isso, mas vai ser difícil. Prefiro ficar uma coisa um pouco abstrata, assim, né? Fica mais interessante para mim trabalhar. É uma coisa muito intuitiva. Eu estou experimentando, né? Mas eu não estou conseguindo planejar o quadro. Eu vou querer o quadro assim, 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 com essa ou essa, aquela cor. Não. Tenho sentido momentos que eu tenho vontade de pintar, que eu tenho essa necessidade emergindo e eu vou para o material e aí vai sair alguma coisa. Nem sempre eu vou gostar disso, mas nem sempre o resultado é bom também. Sou muito crítico, né? Eu sei o que é belo. Mas eu também tenho como base o meu trabalho com as orgonites. As minhas primeiras orgonites foram terríveis, né? Ainda tenho alguma espalhada pela casa aí, pelo jardim. São funcionais, né? Tinha a resina, tinha o metal em proporção, tinha o quartzo, legal, mas a estética
terrível, terrível. Então, eu sei que esses primeiros quadros, essas primeiras experiências, que eu poderia me permitir bem mais do que eu faço, mas estou tentando. Vão sair coisas estranhas, vão sair coisas diferentes, nem tão boas, nem tão aproveitáveis. Mas o investimento também não é tão grande, né? E eu acho que isso é importante, a gente falar de investimento e não falar de custo, porque o custo implica aí uns pensamentos meio ruinzinhos. Então, investi um pouquinho, comprando ali as tintas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? O material para fazer as tintas. Estou reaproveitando muita coisa que eu posso e dando vazão, um pouco de criatividade. Não só aquele quadro planinho, certinho, com aquela... Não, mas tentando trazer alguma coisa a mais, tentando realmente estimular a criatividade e aproveitar essa energia fluindo, né? Como ela está fluindo. Já compartilhei acho que os 2 trabalhos no Instagram. A pessoa deve estar achando estranho, né? Que é isso? Então está saindo isso. E que coisa feia! Mas até perder esse medo de compartilhar isso, de mostrar isso, também faz parte do processo, né? Também faz parte do processo. Está sendo muito legal. Como eu comentei em outro vídeo, o trabalhar o chakra da garganta, o chakra laríngeo, o Vishuddhi, ele pede trabalho de criatividade, expressão, certo? Pintura, o desenho, ou tocar uma flauta, tocar um instrumento, buscar uma dança mais artística, ou algo mais intuitivo, mas ele pede essa expressão artística, é necessário. Se você não fizer isso, você vai acabar sobrecarregando ele, vai acabar tendo problemas no chakra laríngeo, porque você não está usando o potencial. Você desperta o chakra, ativa o chakra e você não usa o potencial dele. Então é muito importante. E as orgonites, no meu caso, estavam ficando um pouco limitadas. Não que eu vou deixar de trabalhar com as orgonites, eu vou continuar, mas eu sei os limites que eu posso chegar com aquele material, né? Com aquelas peças. Com a pintura, me abre um pouquinho mais os horizontes. Consigo trabalhar também comigo, né? Algumas limitações minhas, algumas coisas que eu me podo bastante. Essas coisas de bonito e feio, mostrar, não mostrar, fazer, não fazer, perder a tela, não perder a tela. Então aos pouquinhos a gente vai dando aí vazão para isso, vai trabalhando isso, e é muito recompensador, é muito... deixa uma alegria, um sentimento muito bom com a gente de conseguir fazer, conseguir superar isso, conseguir provar para si mesmo que você consegue, né? Que a gente se mobiliza, que a gente busca, que a gente descobre. E aí a coisa começa a fluir. Vamos ver se para o futuro sai alguma coisa útil, né? Alguma coisa aproveitável. Se não, a gente vai guardando por aqui, espalhando pela casa, não tem problema. Vamos lá então ver um pouquinho mais de informação? Bom, então aqui vamos dar uma olhada, passar para vocês também algumas ideias do que eu ando fazendo, né? Alguns pequenos trabalhos aí, algumas pequenas possibilidades que eu ando brincando e experimentando. Eu tenho usado, nesse começo, pedaço de caixa, papelão, né? Sigo no mercado, em alguns lugares por aí, recorto o tamanho que é mais adequado e eu estou passando um selador no papelão para que ele resista um pouquinho mais, né? A tinta acrílica ela pode ficar bem líquida em alguns casos, então um molhar iria estragar. Então aqui já temos um pedaço de papelão que foi preparado, né? Com esse fundo. E aqui um que eu ainda vou passar. Está meio sujinho porque eu deixei embaixo desse aqui. As pequenas imperfeições, os detalhes do papelão servem como motivação para a própria pintura, né? Para a própria criação de texturas ou de efeitos que, por um lado, escondem essas falhazinhas e, por outros, aproveitam as falhas também. Esse aqui é que eu estou usando para fazer o fundo do papelão, né? Que é o selador acrílico, tá? Da Metalatex. Então, excelente, eu estava usando ele, tinha em casa, né? Estava pintando uma parede ou alguma outra coisa aqui, tinha usado ele,
Então veio bem a calhar. E aí eu uso com esse fundo preparador. As tintas é muito prático também, muito prático. Eu estou usando esse látex branco, que ele é acrílico também, que é um pouquinho líquido, mas fica, acho que, mais no pastoso, fica mais pro pastoso. Estou usando também massa corrida acrílica, então eu faço uma mistura desses dois. Uso os corantes, né, que eu já usava com as orgonites. Uso tinta de tecido também como corante. Fiz umas experiências com esse pigmento em pó aqui, esse pigmento xadrez, famoso ele, né, um vermelho. O pessoal usa para cimento, algumas coisas, fica interessante também. E comprei da Acrylex o preto. O preto é muito difícil. Como essas duas aqui são um branco muito intenso, né? Para mim conseguir uma cor muito forte é difícil. Aquele vermelho ali, aquele roxinho foram complicados. O verde também vai muito pigmento e aí complica um pouco. Então eu tive que comprar aqui basicamente a tinta preta. Isso aqui rende muito. Isso aqui rende muito. Você usa umas 2 colheres para pintar um quadro desses. Né? Dá para pintar esses aqui também bem tranquilo. Então eu consigo exercitar essa necessidade que eu estou sentindo de trabalhar com cores, coisas que com a orgonite ficam um pouco limitado. E aí também, né, a gente usa a criatividade. Palitinho de picolé, que a gente usa também com as orgonites, colher, copinhos de iogurte, copinhos de plástico, os copinhos também que eu uso com as orgonites também servem. Fiz também uma breve experiência com tinta óleo, ficou muito legal, o quadro ficou muito legal. Comprei essa bisnaga de confeiteiro, estou com umas ideias interessantes de fazer uns efeitos com esses biquinhos, então vou usar tinta um pouquinho mais líquida aqui dentro. Né? Aproveitei pincéis velhos, umas espátulas que eu tinha aqui, cortei ela para conseguir alguns efeitos, umas telinhas também. Consegui um pouco desse material que eu esqueci o nome, EVA. Também quero fazer umas ranhuras, algumas coisas, vou conseguir uns efeitos interessantes. O trabalho com tinta em tela é desafiador, né? É interessante assim como expressão a gente buscar meios, a gente buscar caminhos para isso e não impor limites, né? Apesar de eu ter comprado algumas telas de pintura, eu tenho esse gosto pela reciclagem, faz parte, então eu gosto muito de usar esse papelão. Não tenho ideia de como eu vou fazer uma moldura ainda, não tenho ideia, tenho que pensar nisso. Nem todos vão aproveitar, né? Nem todos a gente vai aproveitar. Quero fazer ainda também algumas coisas com colagem de papel. Aqui, por exemplo, eu aproveitei a tinta preta, tem a face do Buda. Então, com aquele fundo de propaganda de jornal, de supermercado, vou fazer algumas montagens, algumas colagens. Então, vou aproveitar bem isso aí. Consegui esse stencil aqui da face do Buda, né, que dá para aproveitar, fica muito legal, então a gente consegue exercitar a criatividade bastante. Talvez mais adiante eu passe para telas, estou pensando em comprar tecido e fabricar minhas próprias telas, vamos ver. Sinto necessidade de uma coisa grande, né, essa tela aqui que eu vou usar, né, para mim está pequena, estou sentindo necessidade de alguma coisa maior, né, uma amplitude dessa aqui um pouco mais que essa aqui provavelmente. Então o investimento não é grande, certo? Principalmente se a gente usar, né,
esse material aqui de massa acrílica e esse látex premium também. Acrílico. Esse aqui eu paguei R$15, esse aqui eu paguei R$19. Porque lá não lembro que era grande e foi há mais tempo esse selador. Poderia pintar sem o selador, vou até fazer um teste para ver. Mas ele deixa a superfície branca e fica muito bom de trabalhar, né? É um isolamento muito bom. E a gente começa a usar, né, criatividade aí para fazer algumas coisas, para dar vazão a essa necessidade. Principalmente eu tenho sentido bastante isso. Não sou fã dessas pinturas muito certinhas, né? Eu gosto de trabalhos assim. Então, quem sabe um dia eu chego no nível deles, né? Então, por enquanto, eu estou me divertindo bastante com essas possibilidades. Tá? Poderia usar mais ainda a criatividade, né? Fazer quadros compostos e tudo. Já vi algumas dicas também de moldura para a gente fazer com papelão, coisa e tal. Vamos ver o que sai, o que se aproveita, o quanto eu consigo, né, refinar. E isso é importante, né? Refinar o trabalho, ir melhorando, ir experimentando, ir brincando, possibilidades que a gente não imagina, coisas que a gente não imagina. Essa tela, por exemplo, eu quero voltar a mexer com ela, ela para mim não está pronta ainda. Então tudo isso fica muito interessante, né? Coisa que na Orgonite não funciona, a Orgonite é muito limitada. Ela curou, ela secou, então está pronta, não dá muita possibilidade. E aqui eu consigo expressar um pouco mais. Vamos ver o que sai, vamos ver como é que é o meu desempenho com essa nova atividade. Estou gostando bastante, está sendo bem produtiva. Já tenho alguns quadros em casa, né? E vou espalhando por aqui. Deixa eu pegar o quadrinho do Buda para mostrar. Esse foi um quadro feito com tinta óleo. E ele, como é todo preto, ele tem aqui no cantinho a face do Buda. Ele precisa, evidentemente, de uma iluminação, né, adequada para ser bem apreciado. Esse foi com tinta óleo, foi a minha primeira experiência com tinta óleo, foi muito legal. Pretendo fazer outros futuramente. Legal, então? Era isto. Até a próxima.